no Brasil hoje tem umas coisas que você precisa ter um certo cuidado. Nós temos os privilegiados, que são as pessoas que conseguiram passar no Enem, fizeram o cursinho, fizeram os caramba quatro, aí foram para a faculdade, para a Universidade Federal, que era para ser para os pobres, mas tem mais playboy do que tudo nas universidades federal. Inclusive, um adendo aqui, com a minha nota do Enem que eu tirei, eu poderia facilmente entrar em uma federal. Talvez não no curso de primeira que eu queria, que foi economia. Tanto que eu fui chamado para repescagem depois. Não sei se é assim que chama. Mas eu poderia entrar em algum outro curso. Eu, tipo, fui chamado na respe... Eu tinha 30 vagas, o pessoal foi desistindo, eu fui chamado também. Escolhi não ir. Show. Mas tem o pessoal, os playboy que vai pra faculdade, a federal e tal. Tem os playboy que não conseguem passar no Enem e que são bancados pelo pai na universidade particular. Aí vem a outra classe, que aí já vai afunilando mais o buraco. São os trabalhadores, os cara que sustenta esse Brasil aqui nas costas, que se dedica a anos com o ensino merda da educação brasileira e vai para a Universidade Federal. Por causa do seu próprio esforço, por tudo que fizeram, por tudo que conseguiram estudar sem cursinho. Era café, café na veia e energético. Aí entre os caras que não conseguem passar, justamente por conta de todas as dificuldades, mas ele fala: eu não vou me contentar com isso. Eu vou mudar de vida. E paga a sua faculdade. Paga a sua própria faculdade. Tira dinheiro do seu bolso. Trabalha para pagar a sua faculdade. Só que esse, em específico, divide em duas partes. Aqueles que estudam EAD e os que estudam presencial. Que trabalham e estudam presencial. Esses são os guerreiros. Porque quando eu fazia isso, eu tava chegando de meia-noite em casa. Desisti e fui pro EAD. Eu não aguentava mais ficar chegando de meia-noite em casa. Aí depois o Mac muda essa bosta tudo. E quando eu vou pro AD, que eu acho que finalmente eu vou fazer prova em casa, vou colar, não sei o que, aí eu prova presencial pra todo mundo. Parabéns por ser otário, Igor. E o pior é que eu nem colaria se fosse em casa. Eu não gosto muito não, mas enfim. Vocês lembram que eu tava de recuperação, né? Que eu tava lá em recuperação em economia e ciência política. E, bicho, na moral, o que eu vou até abrir aqui o portal da minha faculdade para mostrar minha nota para você. Que cadeira desgramada! Eu fiz o meu artigo, Informação como Ativo Político e Poder e Formação de Consenso. Para essa matéria, eu simplesmente tirei 2. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no cardinho para você ver, onde eu falo em específico do meu artigo, da nota que eu tirei do artigo, especificando, tem eu respondendo. Na verdade, eu vou deixar a playlist inteira aí, eu respondendo pergunta dos professores sobre o artigo, para vocês, eu fazer a apresentação, veja a playlist sobre artigos que eu desenvolvo. Foi o segundo artigo que eu fiz e definitivamente esse artigo foi minha obra-prima de escrita por si só. Até eu chegar na minha monografia, futuramente uma dissertação ou uma tese. Tese provavelmente não vou fazer doutorado, não tenho capacidade para fazer um doutorado em economia. Na moral, eu me considero uma pessoa inteligente que entenda de economia, mas eu não tenho capacidade, não é nem inteligência, eu não tenho capacidade mental para fazer um doutorado em economia. Não tenho. E, sinceramente, essa cadeira de economia e ciência política me provou isso. Eu peguei falando, caraca, vai ser fácil, eu vou tirar de letra, não sei o que, tirar de letra uma bosta nenhuma. Todo semestre tem uma matéria que eu me afundo, que não é possível não. No primeiro semestre foi cálculo 1. Cálculo 1, aquela desgraça, foi a única pessoa na turma inteira, na época eu estava semi-presencial, uma parte da semana lá e outra parte presencial. Eu me ferrei, eu passei, eu fui a única pessoa da turma inteira que passou, se arrastando, tirando 6,6. Depois, no segundo semestre, eu me ferrei com estatística. A estatística o pessoal passou mais, quando foi fazer.
Mas eu passei, se eu não me engano, com 7, alguma coisa. Eu passei com 7, essa bosta de estatística. Aí entra o terceiro período, terceiro semestre, me ferro em matemática financeira, que eu passo com 6, alguma coisa. E agora eu falo, né, eu tenho uma matéria chamada Métodos Quantitativos, que é basicamente estatística 2, entre muitas áreas. Não é estatística 2, mas fala bastante de estatística, é uma das matérias obrigatórias que eu tinha para ver antes de cursar estatística 2 e antes de econometria 1 e econometria 2. Eu achei, caraca, eu vou sentir dificuldade nessa. Bosta nenhuma. Eu fiz 3 provas de métodos quantitativos. Eu tirei, tipo, a terceira prova, que a gente chama de AV, prova AV. Eu tirei, valia 8, eu tirei 7,2. Muito top. E as outras duas provas que a gente chama de SM1 e SM2, uma eu tirei 0,4, cada um vale um ponto, uma eu tirei 0,4 e a outra eu tirei 0,7. Meu irmão, e fora as atividades em sala, que me garantem alguns pontinhos. Eu passei nessa matéria basicamente com 10. E carro de som aqui na minha rua. Vocês têm noção disso? E economia e ciência política, eu fiz um vídeo no início do semestre mostrando as matérias, até apresentando meu primeiro contato com as matérias depois, eu achei que ia ser muito de boa. Até eu descobri um negócio chamado crime organizado, que envolve economia e política. Você não entende bosta nenhuma. E a maioria das questões da prova foi envolvendo esta desgraça. Aí eu fui fazer a AV, eu cheguei no polo para fazer a AV, o meu polo estava até em reforma. Eu cheguei no meu polo para fazer a AV, eu todo confiante, quando eu vejo o cartão, não sei bosta nenhuma dessa prova. Comecei a fazer, apressado para ir para o trabalho. Meu Deus, porque antes, no início do semestre, eu estava fazendo as provas de manhã. Pra, porque eles só liberam o agendamento de prova até 5 horas da tarde. Aí eu tive que fazer isso de manhã para depois ir pro trabalho. Eu tava já estressado que ia pro trabalho. Meu Deus, o que eu faço aqui? Tá muito difícil. Eu chutei um monte de questão, tirei 2,4. Ah, deixa eu esconder aqui. Não tem como eu esconder minha nota. Mas só para vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem como dar um zoom mais. Isso daqui é as minhas notas primeiras. Isso daqui, esse 2 aqui, se focar. Esse 2 aí de cima é do trabalho do artigo que eu fiz. Esse 0,7 é do SM1, tirei 0,7. Aí o SM2 começou. Essa prova do SM2 foi duas questões de um bagulho diferente sobre preconceito, discriminalidade na economia, no mercado de trabalho. Eu tirei 0,3 porque acertei essas questões. E aqui a nota da AV1. A V1 eu tirei 2,4. Eu literalmente me ferrei. Porque o desgramado do professor botou as provas justamente nesse bagulho da criminalidade, como que o crime organizado impacta a economia, como impacta a política. Eu não entendia de bosta nenhuma desse assunto. E eu me ferrei. Por isso que eu fiz até um vídeo lá no Economista de Bairro, vou deixar aí no cardinho, porque o vídeo está muito bom, sobre criminalidade afetar a política, afetar a economia, para eu tentar entender alguma coisa, para eu me explicar antes da AV1. E não adiantou de bosta nenhuma. Porque eu imaginei, cara, eu vou saber isso, vou saber algumas questões sobre criminalidade e tudo mais, pode cair algumas, aí pelo menos eu me garanto nas outras. Não! A prova tinha 10 questões. Das 10 questões, 9 foi sobre criminalidade afetando a política e a economia. Uma foi diferente, uma foi sobre. Nem me lembro o que foi. Aí eu me ferrei e comecei na minha jornada de ler, estudar, ver vídeos sobre isso, até fora da faculdade, fora do horário de estudo. E que aí eu fui fazer essa semana a recuperação, que a gente não chama de recuperação, a gente chama de AVS, que é a avaliação suplementar. Mas enfim, fiz a recuperação disso e eu falando, caraca, a recuperação só vai cair isso, eu vou me ferrar. Dá até que dividiram bem. Dividiram bem as paradas, dá para se dizer. E eu gostei bastante dessa segunda prova, não tirei uma nota boa, porque vou mostrar já minha nota aqui para vocês. Eu tirei 5,6 de 8. Foca de grama, tirei 5,6 de 8. De economia e ciência política. Não vai mostrar aqui para vocês, mas só para vocês verem. Economia e ciência política. Show? Economia e ciência política.
E, bicho, que prova desgramada, velho. Na moral, na moral. As questões que eu assisti, ainda bem que distribuíram bem agora a recuperação. O professor teve um mínimo de bom senso. Distribuiu bem as questões. Ah, mas eu ainda tinha muito de crime organizado que, sinceramente, essa matéria que eu achei que eu ia tirar de letra, que era mais fácil, me ferrou. E as outras matérias, eu até que fui muito bem. Eu fechei duas matérias esse semestre com 10. Foi métodos quantitativos e gestão financeira. Gestão financeira eu tiro de letra em qualquer coisa. Pode me botar qualquer coisa de gestão financeira. Eu tiro de letra. Até porque eu tenho um certificado de gestão financeira. Eu sou um gestor financeiro certificado, para quem não tá ligado. Aí estou fazendo agora macroeconomia, estou entrando na minha última semana de aula. No momento que vocês estão vendo esse vídeo daqui, eu já ou encerrei tudo, que vou acabar dia 20 das aulas, ou eu fui para a AVS em macroeconomia. Então pode ter essas duas opções aí. Eu não sei sinceramente para onde que eu vou, até onde eu vou. Aí Deus tenha piedade de mim, Emuar. Então semana que vem provavelmente. Provavelmente não, semana que vem não. O planejamento não é pra semana que vem não, mas no início de junho eu apareço aí pra contar como que foi o período, como que foi minhas notas, se eu passei, se eu reprovei em alguma cadeira. Provavelmente não, não reprovei. Eu vou ser profeta a esse ponto. Mas, cara, se você quer fazer economia, se prepare porque você vai passar por muitos perrengues. Até mesmo se você escolher o EAD. É vida de trabalhador. Você se ferra em tudo que é canto. Se ferra no trabalho, se ferra na faculdade, se ferra no relacionamento porque você vira corno. Na moral, na moral, na moral. Deus tenha piedade de nós. Esse foi o vídeo de hoje. Só foi pra contar essa experiência aí pra vocês. Tamo juntasso, viu, galera? Deixa aí nos comentários suas experiências com faculdade, o que, que vocês já viveram. Ah, e tamo junto. Tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.